Mateus 7,12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-los também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 23,2. Na cadeira de Moisés está assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois atam largos filatérios e alargam as franjas das suas vestes. Mateus 23:27. Ai de vós, escriba e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus 23:25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Salmo 146:9. O Senhor guarda os estrangeiros, suste o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Então, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um Passatempo da Paz, tudo sobre tudo. Meu nome é Fernando Manuel. Neste vídeo eu irei compartilhar consigo essa mensagem bíblica e comentar um pouco sobre o meu entendimento sobre o mesmo tema. Esses temas todos que nós falamos aqui estão a falar sobre os nossos dirigentes, que são pessoas que muitas das vezes se preocupam com o luxo e a beleza externa, mas interiormente ele não se preocupa em fazer boas coisas. Como nós vimos no primeiro livro, na primeira leitura de Mateus 7,12, que nós temos que fazer para os outros aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem para nós. Então, se por exemplo aparece um dirigente a reprovar o aumento salarial, isso está certo? Praticamente isso não está certo. Por quê? Porque ele ganha acima deste valor. Suponhamos que o salário mínimo é 7.000. Então ele recebe lá para 45 mil, muito acima de 7.000. Se fosse ele que recebe esses 7.000, e ele não ia gostar que fosse aumentado o salário? Ele ia gostar que o salário dele fosse aumentado. Mas já que ele está a receber muito acima desse valor, então ele praticamente não aprova o aumento do salário. Então, na segunda leitura, nós vimos que eles carregam fardos pesados, põem nos ombros dos homens. Esses nossos superiores, o que eles fazem? Levam fardos pesados, muita despesa, muita responsabilidade, muito peso, põem em cima de nós os pobres. Enquanto a maioria dessas coisas são coisas que eles nem fazem. Tem muita coisa que nós, pobres, temos que obedecer, mas eles nem obedecem essas coisas. Tem coisas que nós temos que comprar, mas eles nem compram essas coisas. Por exemplo, a alimentação. Nós, pobres, temos que comprar alimentação, mas alguns dirigentes que estão no poder têm direito à alimentação. Tem cheio de subsídios, vários tipos de subsídios. Até às vezes tem alguns que são oferecidos casa, oferecido carro, até combustível, até alimentação, até roupa. Tem direito a quase tudo. E eles se esquecem que, na verdade, os pobres precisam também de todas essas coisas. E todas as coisas eles devem comprar, não são oferecidos. Não têm direito de serem dados essas coisas. Então, já que ele recebe tudo de graça, tem todos os direitos, então ele acaba reprovando qualquer coisa que vai beneficiar o pobre. A razão pela qual o pobre acaba sendo mais pobre e o rico acaba sendo mais rico. Porque as coisas ficam difíceis dessa maneira. Eles não aprovam, mesmo havendo um projeto
para beneficiar um certo distrito, eles ficam até contra, não aprovam aquele projeto para desenvolver aquele distrito. Ou dizem, não, esse projeto não pode ir no distrito X da província X, não, vai no distrito X da província Y. Está a ver? Tem estes problemas todos. Então, eles se vestem bem, calça casaco por fora muito bonito, mas por dentro tem muita impureza. Então, isso é que está feio. Pode aparecer aí um empreendedor, um empresário, a querer abrir a sua empresa com proposta de dar salários de 20 mil cada trabalhador, por exemplo. Eles são as primeiras pessoas a dizer que não, o salário mínimo daqui é 7 mil. Então você tem que dar esse salário de 7 mil ao seu trabalhador. Mas não, é meu dinheiro, o meu trabalho é forte, então eu pretendo assalariar 20 mil cada trabalhador. Eles dizem não, não pode dar esse salário aqui no nosso país. Se você quer abrir sua empresa aqui, então o salário você tem que dar salário X. As coisas acabam sendo assim. E quem cai em prejuízo sempre é o pobre. Então será que isso está bem? Isso não está bem. Então, se são eles, levarem eles porem na nossa vida, para eles começar a pagar Credilec, eles aprovam aumento de tudo. Comida aumentou, água aumentou, Credilec aumentou, cheio de tipos de despesas aí no município, município cheio de coisas que deve se pagar, licença de vários tipos, muita coisa que tem que se pagar mesmo, imposto, vários tipos de imposto tem que se pagar. Então, se são eles que devem, no mesmo salário mínimo, pagarem renda de casa, construir também, alimentarem a família, vestir-se, comprar roupas, no mesmo salário, ainda mais restar para alguma coisa, questão de doença, não doença, tudo no mesmo salário mínimo, eles iam aguentar? Claro que não. Mas são as primeiras pessoas a reprovar o aumento salarial, a reprovar alguns projetos, tudo a ir contra o benefício do pobre. Então isso é que está muito errado. Porque muitas das vezes eles só falam coisas, devem fazer assim, enquanto eles não fazem isso. Não fazem isso. Então, se nós formos a ver na terceira leitura de Mateus 23, 27, aqui diz realmente sobre esses mesmos superiores que por fora são muito bonitos, que parece aquelas campas que nós fazemos dos nossos defuntos. Nós fazemos uma boa campa bem bonita por fora, mas se formos a vermos por dentro dessa campa, está cheia de osso, porque aquela nossa pessoa já apodreceu. Então é isso que eles parecem. Eles parecem boas pessoas por fora, enquanto por dentro são maus. São maus. Então isso é errado perante Deus. Eles se preocupam mais em embelezarem por fora, em embelezar seu corpo externo por fora, assim serem mais bonitos, bem apresentados, enquanto por dentro eles não se preocupam em procurar Deus, ter Deus por dentro, para que pelo menos aquela imundícia seja reduzida. Eles não se preocupam com isso. Então, são comparados com os hipócritas e fariseus e escribas que limpam o exterior do copo e do prato e não limpam o interior. Mas onde vai entrar o produto? O produto que você vai comer ou que você vai beber vai entrar dentro do recipiente, não fora. Até vale mais fora estar sujo, mas dentro estar limpo, porque vai ser mais fácil você consumir produto limpo dessa maneira. Então, esses não só esses, eu e você também, muitas das vezes na vida cotidiana, a gente se preocupa mais com a nossa apresentação por fora, né? A nossa apresentação externa, se estamos bem vestidos ou não, se temos maquiagem ou não, se temos boa roupa, sapatos novos, gravata, casaco, essas coisas todas, mas não se preocupamos em investigar se na verdade lá por dentro estamos limpos,
bem apresentado perante Deus, nós não se preocupamos com isso. Não se preocupamos em ser boas pessoas por dentro, mas sim se preocupamos em sermos bem apresentados nas pessoas, bem bonito por fora. Isso é que é errado. E eles também fazem isso. Se preocupam mais em beleza externa, mas dentro cheio de impureza. Então não podem fazer isso. Primeiro devemos se preocupar em limparmos o interior do corpo. Limparmos o interior do corpo é limparmos nosso coração, pormos Deus aí, estarmos isentos dos pecados, cumprirmos bem os mandamentos, não é? Fazermos para o outro aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem para nós. Qualquer situação, nós temos que ver que, afinal de contas, se fosse eu, isso ia dar, você se pôr naquele lugar. Se eu estivesse no lugar dele, eu ia gostar disso? Não. Então, o que eu ia querer exatamente isso. Então, não é isso que ele está a querer também. Então, deixa eu fazer isso. Assim, a vida seria muito mais melhor. Então, eu peço para vocês que estão no poder, que estão acima de nós, para que pensem um pouco sobre esses versículos todos que eu acabei aqui de ler. São versículos muito importantes. Deixem de se preocupar com o vosso luxo. Então, se preocupem também em agradar a Deus. Agradar a Deus é fazer a vontade de Deus, obedecer os mandamentos, cumprir bem os mandamentos, amar o seu próximo como a si mesmo. Esse seu próximo não é só seu familiar, seu amigo de barriga grande como você também, que tem riquezas como tuas riquezas, não. Seu próximo inclui até o pobre, o mendigo. Então, para que a nossa vida, nós pobres, seja um pouco normalizada, depende também de vocês que estão acima de nós. Basta vocês aprovarem boas coisas, decidirem boas coisas, nós também teremos um pouco mais de benefício. Então, obrigado pelo vosso tempo, eu me dispenso por aqui. Tchau, a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.